ajustando o relógio aqui, que ele estava noutra página. Hoje à noite eu queria ler com os irmãos em Atos capítulo 10, trecho bastante conhecido. Vai ser alguns versículos no começo e depois alguns mais no final do capítulo. No primeiro versículo: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte romana, da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que és, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Bem, vamos passar agora para frente. No versículo 32, depois que Pedro foi chamado e o Senhor mandou uma visão a Pedro para que ele pudesse ficar mais à vontade quanto a ir na casa de pessoas de outra nação, o que era proibido pela lei que foi dada a Israel, para que eles não se relacionassem com pessoas de outras nações. Mas depois da visão que Deus deu a Pedro, mostrando-lhe que ele devia ir sem temor, Pedro foi e entrou na casa desse homem, Cornélio, para que havia pedido para que ele fosse ter com eles na sua casa. E ele explica aqui, no versículo 33, Cornélio falando: E logo mandei chamar-te, conforme a visão que eu tive, e bem fizestes em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo que por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que ele é agradável àquele que em qualquer nação o teme e obra o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, e este é Senhor de todos, essa palavra, bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o num madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E mandou
e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Noutra tradução fala remissão dos pecados pelo seu nome. E Pedro, dizendo ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto haviam vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? Perguntou ele, né? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com ele por alguns dias. Bem, é só até aí que nós vamos ler. É uma passagem comprida, mas muito instrutiva. Nos primeiros dias da igreja, essas conversões, essas manifestações de poder do Espírito Santo, operação de maravilhas, línguas, coisas maravilhosas que testificavam daquilo que Cristo fez e também apoiavam aqueles primeiros discípulos que tinham andado com o Senhor Jesus, para que ficasse manifesto a inerente destra de Deus, para que fossem feitos aquelas maravilhas, no sentido de acompanhando a pregação do Evangelho, acompanhado por salvação de almas naqueles dias, de uma forma maravilhosa. Isto acontecia. E nesse episódio aqui, tinha ainda um aspecto a mais, que era salvação de pessoas de outras nações, assim, que não estavam diretamente ligadas ao ritual, à lei de Moisés, mas pessoas, como já tinha sido anunciado por Deus a Abraão, que nele seriam benditas todas as nações da terra. E aqui Pedro foi chamado, um homem que viveu debaixo da lei, da circuncisão, e agora estava pregando o Evangelho, inclusive na casa de pessoas de outras nacionalidades. Uma coisa para introduzir o assunto é que no começo aqui é importante nós notarmos que esse homem, ainda que ele não tinha o convívio com todas as minúcias da lei, mas era um homem que a palavra de Deus diz piedoso e temente a Deus. Uma pessoa piedosa é uma pessoa que procura fazer as coisas bem, no sentido de agradar a Deus, fazer reverência, sabendo que, apesar dele, no caso aqui, ser uma pessoa tinha uma certa hierarquia dentro da corte romana, ele era centurião, mas era uma pessoa que ele procurava se portar com muito cuidado,
provavelmente as suas atitudes, tanto no ponto de vista do seu trabalho, mas também no ponto de vista social que ele desempenhava, que ele era uma pessoa que tinha compaixão dos mais pobres, das dificuldades que as pessoas passavam. Ele procurava ter acompanhar e se comunicar naquilo que aparecia, como diz aqui, que ele fazia, inclusive esmolas, para que ajudar as pessoas que tivessem necessidade, mas também era uma pessoa que o seu temor, a sua reverência se manifestava de uma forma que ele estava sempre procurando o Senhor através de orações, ainda que ele não soubesse, não tivesse conhecimento de como chegar, ele tinha esse interesse, ele tinha o interesse de se aproximar desse conhecimento maior, dessa pessoa que ele provavelmente já tinha ouvido falar, que Deus era o Criador de todas as coisas, que Deus é santo, que Deus é justo, e provavelmente isso falava fundo ao seu coração. Ele tinha temor, provavelmente era muito respeitoso, tanto diante de Deus, como procurava dar um bom testemunho diante dos homens. Inclusive, produzia frutos assim, através de esmolas, através de compaixão. Vemos que era um homem muito reverente. Só que aqui, nesse capítulo, mostra que Deus conhecia o que esse homem buscava, conhecia as aspirações dele, conhecia que o andar dele era um andar de uma pessoa prudente, tanto diante de Deus como diante dos homens, uma pessoa que não se exaltava pelas suas posses ou poder que tinha, mas sabia que existia acima de todos um Deus santo, um Deus poderoso, um Deus que tinha direitos sobre a criação. E Deus, conhecendo essa aspiração desse homem, ele sabia que, apesar de todos esses atributos bons que esse homem tinha, que esse homem procurava cultivar na sua vida, ele precisava de um conhecimento mais específico para que ele pudesse achar a paz, a tranquilidade, achar o descanso que a alma dele tanto se empenhava por alcançar. Porque não era só a questão de fazer alguma coisa, ele precisava conhecer de uma forma mais real a pessoa de Deus. E Deus, vendo essa coisa, vendo essa forma dele viver e de proceder, Deus se apiedou dele. Deus procurou, através de um anjo, falar com aquele homem, para que pudesse dizer a ele o que ele deveria fazer. Nós vemos aqui, em outros lugares a gente também vê, mas aqui, um anjo entrando como emissário de Deus para comunicar alguma coisa, para desempenhar o trabalho, mas, mais uma vez, não foi aos anjos que foi dado esse privilégio de pregar o Evangelho, mas o Evangelho sempre deve ser pregado por aquelas pessoas que foram salvas pelo Senhor, homens que um dia se converteram e creram. Por isso, esse anjo foi indicado para falar o que Cornélio deveria fazer, mas não
pregou o evangelho para Cornélio. Eu imagino que esse anjo devia conhecer muita coisa, mas ele só tinha essa obrigação de mostrar o que Deus tinha comissionado ele a fazer. Olha, vai e fala para Cornélio que ele deve procurar um homem assim e assim que está em tal e tal lugar. E assim ele fez, e Cornélio mandou buscar esse homem que era Pedro. Maravilha que nós possamos ver como, ainda pequenos como somos, o Senhor confiou essa pregação a homens às vezes fracos, a homens pequenos, às vezes de poucos recursos ou pouca sabedoria, mas aqueles que o Senhor tratou, aqueles que o Senhor restaurou, salvou e assim deu dons para que anunciasse essas palavras que nós acabamos de ler. Então, devemos frisar que apesar de todo o bom comportamento, todas as obras daquele homem, que tinha muitas obras, né? Muita reverência e fazia boas obras no sentido de dar esmolas, aquilo não era suficiente para uma pessoa ser salva e nunca vai ser. Talvez pessoas possam ter essa ideia de que cumprindo regras, regulamentos, não fazendo tais e tais coisas e fazendo outras, ele pode ter esse acesso e pode um dia ser salvo, ter no final da sua vida um tratamento que dê a ele uma recompensa por esse esforço dele. Mas a gente não vamos ler agora, mas a palavra de Deus diz que o resgate de uma alma é caríssimo e nenhuma pessoa teria recursos para conseguir fazer tal coisa acontecer, porque a questão do pecado é uma questão muito séria diante de Deus e as pessoas não teriam condição de quitar uma dívida que uma ofensa que o pecado trouxe diante de Deus. Não haveria como, por mais que nós fizéssemos milhares de boas obras, não haveria como de que a justiça de Deus fosse satisfeita, porque um só pecado condenou o homem, levou o homem a estar numa situação de dívida com Deus. E Deus não seria justo se nós fôssemos salvos baseado em obras, sendo que na prática nós nascemos pecadores. E isso não seria justiça, seria como nós olharmos e fecharmos os olhos para aquilo que nós queremos encobrir e olhar só aquela parte que nós queríamos ver. Isso pode acontecer com os homens. Os homens podem fechar os olhos para aquilo que eles não querem ver e ver só aquilo que eles acham que é razoável, né? Mas essa não é a justiça de Deus. Deus não pode julgar dessa forma. E por isso, se fez necessário, era necessário, convinha, né? Conforme Deus havia já planejado desde antes da eternidade, que viesse que a Bíblia fala em várias passagens, em vários lugares, que viesse o próprio Filho de Deus, que viesse aquele que a Bíblia diz lá em Salmo 45, que aquele que realmente ama a justiça e aborrece a iniquidade, assim, ao extremo. Não é aquele que pratica meia justiça e que não gosta mais ou menos da iniquidade. Não. Ele era
ele é tão puro de olhos, tão santo, não sequer chegou no seu coração qualquer coisa impura ou má, ou qualquer coisa que denegrisse a pureza, a perfeição da sua alma. E esse Deus, né, ele ungiu com óleo de alegria, como a nenhum de seus companheiros, falando de Deus, falando do próprio Senhor Jesus Cristo, que é difícil para nós tentarmos explicar isso. O que é uma pessoa que ama verdadeiramente a justiça? Porque Deus não ama pela metade, não pensa e não sente só por conveniência. Para Ele, as coisas têm que ser perfeitas, são perfeitas. E conforme também o ódio dele, a abominação dele, quanto ao pecado, quanto à iniquidade, é total. Graças a Deus, que tendo um Senhor tão justo e tão santo, Ele reservou no seu amor, na sua misericórdia, um meio pelo qual nós pudéssemos ter acesso à sua pessoa. Não como muitos pensam, e nós já falamos, nesse mundo, que desempenhando um pouco, se esforçando um pouco, não fazendo certas coisas e fazendo outras, eles vão chegar lá. Não. Ele sabia que isso era impossível. E amando esse homem aqui, esse centurião que procurava se portar de maneira condigna, mas um homem que estava constantemente orando a Deus, buscando conhecer, ele queria chegar a esse conhecimento, ao conhecimento dessa pessoa, porque ele sabia, ele não tinha paz, porque ele sabia que alguma coisa faltava à sua vida, e ele não estava satisfeito de estar ali. E isso é outro ponto importante. Se você não chegou a esse conhecimento, a essa compreensão, não tem ainda segurança da sua eternidade, não descanse enquanto não resolver, não pela sua própria força, mas chegar, enquanto não conhecer esse Salvador, entender os pensamentos e o que Ele deseja de você e tomar a decisão que vai resolver tudo no sentido da sua vida espiritual, no sentido da sua eternidade. E esse homem obedeceu aquilo que foi o ensino que o anjo trouxe para ele e mandou chamar Pedro. E nós vemos, a partir daquele versículo 33, e abrindo a boca, Pedro, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, porque esse homem era da corte italiana, não era um israelita, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e obra o que é justo. Olha, aqui Pedro falando que Deus se agrada daqueles, agradável no sentido não de que ele já estivesse recepcionado, mas que é agradável, que Deus entende que o homem recebendo uma consciência, ele já tem ali alguma coisa que deve nortear a sua vida. Olha, isso é errado, isso é certo. Ele deve ter empatia também pelas outras pessoas e saber que pessoas passam por dificuldades e ele não deve ser aquele que pisa na cana, que está ali ressecada, mas é um que pode ajudar. Então esse homem, ele tinha
esse temor, essa reverência, e era acompanhado de atitudes. E isso é agradável a Deus, que não quer que as pessoas se percam, mas que venham ao conhecimento da verdade, né? E pessoas que estão ali batendo, procurando o que é necessário, o que eu preciso, né? O que eu posso fazer, o que é necessário. E esse homem parece que tinha essa procura. Aí ele fala que poderia ser de qualquer nação, não era necessário, não era uma regra que ele tinha que ser apenas israelitas. Aí ele fala: a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, e esse é o Senhor de todos, essa palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Aqui, provavelmente, essas pessoas tinham conhecimento dos fatos que tinham acontecido com o ministério, depois do ministério de João Batista, que veio pregando o batismo do arrependimento, anunciando que depois dele vinha um que ele não era digno sequer de carregar as sandálias dele, e que as pessoas deveriam se arrepender dos seus pecados, se converter, né, e receber esse que viria depois dele, porque esse seria aquele que batizaria com o Espírito Santo. E começando, que veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, como aqui ele está anunciando, fazendo um esboço do cenário que se desenrolou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os inimigos oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Hoje mesmo, irmão, lendo algumas passagens, falou de muitas maravilhas, de muitos milagres que o Senhor Jesus Cristo fez diante de multidões, diante dos seus discípulos, como ele curou endemoniados, expulsou demônios, né? Curou endemoniados, apaziguou o mar quando estava revolto, fez várias curas, pessoas doentes. Então são coisas assim que estavam longe de qualquer coisa que a vida cotidiana normal pudesse compreender. O homem, na sua vida normal, algo que ele pudesse entender na dimensão humana, era alguma coisa muito maior, era um poder sobre forças que o homem não tinha poder de lutar contra elas. Mas esse era o Senhor que estava ali, um Senhor que havia sido prometido. E na continuação aqui no versículo 39 diz: e nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém. E aqui ele diz: ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E aqui, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Então, aqui fala do ministério do Senhor Jesus Cristo, que veio ungido por Deus para realizar todos aqueles sinais, para anunciar o Evangelho, para também
ser contraditado por aquela geração, pelas autoridades, conforme o plano de Deus, porque era necessário também que, mesmo fazendo todas essas coisas, demonstrando uma sabedoria infinita, demonstrando poder que não poderia ser contestado, demonstrando toda a compaixão por pecadores que se amontoavam como ovelhas sem pastor, ele foi ali pregando, anunciando, mostrando o caminho para eles, se revelando àquelas multidões. Então, essas coisas todas fazem um conjunto que apontam na direção dessa pessoa. E, mesmo assim, aquilo que nós falamos, que Deus é totalmente justo, é santo, que Ele não pode olhar de uma forma com que a justiça dele possa falhar, no sentido de que nós vamos só ver o que nós queremos e aquilo que não importa deixa de lado. Não. Ele sabia que o homem estava irremediavelmente perdido nos seus pecados. Toda a criação, inclusive, estava afetada por causa do pecado. E por isso era necessário que, mesmo com todas essas qualidades, a pureza e a santidade do Senhor Jesus Cristo, que a lei de Deus fosse satisfeita por aquele sacrifício que só Ele, na sua integridade, na sua perfeição, poderia oferecer e realmente satisfazer tudo que a justiça de Deus requeria para que o pecado pudesse ser expiado, que o pecado realmente pudesse ser retirado e que se estabelecesse aquela justiça que Deus requeria. E por isso nós sabemos que, mesmo com todas essas qualidades e virtudes, por ciúme, aqueles anciãos lá, o Sinédrio, se juntaram todos os políticos, o povo, e condenaram o Senhor Jesus Cristo. Foi facultado a eles escolherem entre um ladrão, um homicida, um insuflador, Barrabás, e o Senhor Jesus, e foi escolhido Barrabás para ser solto, e o Senhor foi crucificado entre dois malfeitores, como nós sabemos, e foi sepultado, e mesmo diante de um julgamento injusto, todas essas coisas aconteceram como era da vontade de Deus, como havia sido prometido, como havia também sido lá nos evangelhos anunciado que o Cristo deveria padecer, e ao terceiro dia Deus o ressuscitou dentre os mortos e fez com que se manifestasse para aquelas testemunhas que haviam sido vasos que receberam da graça de Deus, que acolheram, que receberam o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Senhor. Então é maravilhoso o projeto de Deus, porque Ele fala de um amor que é imerecido por qualquer um, mas lá no coração de Deus, na sua sabedoria, Ele sabia, antes de nós existirmos, o que nós iríamos precisar, o que nós precisaríamos para que essa sorte, essa desgraça, essa ruína que se abateu sobre o homem pecador
pudesse ser consertada. Inclusive sobre esse homem, um homem temente a Deus, um homem que procurava fazer as coisas com prudência, com cuidado das pessoas necessitadas, mas ele também precisava também de conhecer essa verdade que nós estávamos falando, de que só há um que realmente é perfeito, puro, santo, e que só esse poderia satisfazer a justiça de um Deus que é puro ao extremo que nós não conseguimos nem mencionar. Deus que não pode contemplar o mal. E por isso também, aquele que quer se aproximar de Deus não pode se chegar a Deus por outro caminho que não seja a porta que Deus designou. A porta é o Senhor Jesus Cristo. Ninguém entra por outro lugar. Aquele que tenta saltar essa barreira, pular pelas laterais desse curral, é ladrão e salteador. Ninguém vem ao Pai senão por mim, diz a palavra de Deus. Aquele que entrar por mim entrará e sairá e achará pastagens. Então, ele é aquele, como nós lemos aqui, que foi colocado para ser. E Pedro falou, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos, aquele que vai arbitrar sobre essas questões, juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Não é por obras, não é por orar demais, não é por se flagelar, não é por não querer saber. Se não quiser saber, vai continuar sem saber, e essa verdade não pode fazer nada por você, e você vai estar na eternidade, nos sofrimentos eternos, por causa da sua negligência em ter tido a oportunidade e ter, por preguiça, por libertinagem, ter deixado escapar a oportunidade que nós temos. Não vai ter segunda chance, como dizem por aí, que aí você reencarna e vai até um dia chegar a uma perfeição. A palavra de Deus diz que com uma só oblação Deus santificou de uma vez por todas, aperfeiçoou de uma vez por todas todos os que são santificados. Pela oblação do corpo do Senhor Jesus Cristo, pela pessoa dele, pelo sangue que ele derramou, é que realmente fez ali o pagamento daquela dívida. E é só por essa oblação que as pessoas podem ser aperfeiçoadas. Não há uma outra oportunidade. A palavra de Deus diz que ao homem está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Então, ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Todos os profetas, se você for ler lá da Bíblia, do começo, você vai ver lá, vai vir um que vai esmagar, logo depois do pecado ter entrado, vai vir um, primeiro, que vai esmagar a cabeça da serpente,
Ah, Moisés, vai vir um igual a mim. A eles vocês vão ouvir. Miqueias, Isaías, né? Daniel. 9:24. Está ordenado 70 semanas para não sei o que, para ungir o Santo dos Santos, até que ele seja tirado. Está tudo lá escrito, para que você não tenha dúvida, se você quiser ler, se você se importar, de que todas as coisas concorrem para te ajudar, por essa palavra, para que você não fique sem um lastro, sem alguma coisa que possa realmente mudar para sempre o seu destino. Todos eles pregaram sobre ele, falaram sobre ele. E nós não temos tempo, mas nós poderíamos ler outras vezes, em outra oportunidade podemos ler de algumas coisas. Então, a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem. Aqui tem uma palavra, para receber o perdão dos pecados, não é só saber que ele veio, que ele morreu, que o seu evangelho está sendo pregado. Não é, nada disso vai ter valor se você não aplicar essa pessoa, aquele sangue que ele derramou, à sua vida. Você reconhecer que você está realmente perdido, que apesar de você parecer ser uma pessoa normal, que não faz nada muito fora da curva, você tem que entender, essa situação sua é uma situação terrível, porque você está confiado talvez em alguma coisa da sua capacidade, da carne, das suas obras, ou você está confiado nessa cultura, diz que está tudo bem, que está tudo bem, nós somos do bem. Há coisas que parecem, para o mundo parece direito, mas são caminhos de morte, e esse é um caminho que Satanás tem tentado colocar as pessoas nele. Não se preocupe, porque não vai acontecer nada disso, não é assim, não, certamente morrerá, não, certamente que você não vai morrer. O Senhor, Ele é santo, Ele é puro, Ele é cheio de amor, Ele te avisa, Ele deixou as coisas bem claras para que você não incorra no erro de negligenciar palavras tão específicas, diretas, como essas que nós estamos dizendo aqui, lendo aqui. Receberão por crer nele, por se arrepender, reconhecer que está totalmente perdido e reconhecer que ele é o Filho de Deus que veio e que não devia nada daquilo, mas quis ali naquela cruz pagar pelos seus pecados, pelos de todo mundo, para restaurar todas as coisas, tanto nos céus como na terra. E nós não queremos, nem imaginamos os sofrimentos pelos quais ele passou, principalmente quando foi feito pecado por nós ali naquela cruz, quando Deus virou-se, o Pai virou o rosto dele, para que naquelas horas ali ele sofresse como diz, fosse esmagado pelos nossos pecados, pela ira de Deus, para que por meio daquele sangue, daquela obra perfeita, nós pudéssemos receber o perdão. E dizendo Pedro ainda essas palavras foram lá no coração de cada um daqueles que estavam ansiosos, principalmente esse homem, com toda a sua casa e seus amigos, dizendo ainda essas palavras,
caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Foi uma forma de Deus ali manifestar com aquele sinal que aquelas pessoas tinham compreendido, tinham se arrependido e tinham recebido o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, como juiz das suas vidas, mas agora como aquele que pacificou para sempre a vida deles diante de Deus. E aqueles sinais também foram manifestos, não que seja necessário que esses sinais aconteçam, mas como haviam pessoas que vieram com Pedro da nação de Israel, quando aqueles sinais aconteceram, essas pessoas puderam testificar que realmente aquilo que estava acontecendo era alguma coisa dada por Deus. Era uma forma com que Deus estava mostrando o selo. Esses agora são meus, para sempre. E aí Pedro diz: podemos negar água a esses que, como nós, receberam o Espírito Santo? E esse é o que a gente deixa em cada um aqui. Se você está ainda por chegar, se você ainda não entendeu a importância, a severidade dessas coisas, a significância dessas coisas, daqueles conselhos que estão sendo dados dia a dia pela palavra de Deus, tome cuidado, não menospreze os avisos de Deus, porque nós não conhecemos o nosso futuro nem daqui a um minuto, 2 horas, 1 mês, e pode ter passado o tempo. E o tempo da salvação é sempre já, é agora. Eis o dia aceitável, o dia oportuno, o dia da salvação. Então, que cada um possa pensar a respeito da palavra de Deus e a respeito do que você vai fazer a respeito do Senhor Jesus Cristo, que veio, desceu dos céus e quis dar a sua vida por você ali naquela cruz. O que você vai fazer a respeito dele enquanto é tempo? Porque vai chegar um tempo que esse tempo já não vai ser possível mais para muitos. E a gente espera que não aconteça com nenhum de nós, com nenhum daqueles que ainda estão por aqui. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Amém.